As doenças cardiovasculares são a principal causa de morte no mundo. Mais pessoas morrem anualmente por essas enfermidades do que por qualquer outra causa. Somente em 2024, mais de 60 mil brasileiros já morreram de doenças do coração. Por esses e outros fatores, falar sobre prevenção é preciso. Segundo o médico cardiologista Cassian Rodrigues Belletini, a procura por ajuda médica é mais comum após sintomas específicos. Pessoas vêm ao médico cardiologista pelos mais variados motivos, né? As doenças cardiovasculares têm singular importância na medicina, né? Porque se nós formos olhar de maneira geral, né, todas as mortes que ocorrem hoje no mundo e no Brasil, a estatística é muito semelhante, cerca de 30% das pessoas vão morrer de doença cardiovascular. Quando a gente faz um ponto de corte acima dos 50 anos, ou seja, pegar só aquelas mortes que ocorrem acima dos 50 anos, metade das pessoas vão morrer de doença cardiovascular. Então é uma doença que se impõe. Todo mundo tem um familiar, todo mundo tem um conhecido que teve alguma doença cardiovascular. E as pessoas vêm procurar o cardiologista geralmente porque sentiram alguma coisa, né? Ou porque tiveram uma dor no peito, ou porque tiveram uma falta de ar, ou uma sensação de arritmia, como se fosse uma palpitação, né? O coração batendo descompassado, que os pacientes comentam, ou um desmaio. Geralmente, quando o paciente busca o cardiologista por algum sintoma, é um desses 4 sintomas que vão aparecer. Mas tem muita gente que vem fazer check-up, que vem fazer uma consulta preventiva, que aí geralmente vem para evitar os fatores de risco, né? Que querem prevenir hipertensão, diabetes, colesterol, desejam parar de fumar, né? Ou tem um familiar que teve doença cardíaca e aí quer saber se tem o risco de ter também ou não. Então esses geralmente são os motivos de consulta, os sintomas que levam o paciente a consultar e a importância da doença cardíaca. Além da idade mais indicada para a procura por um cardiologista, é preciso estar atento também com outras questões que podem adiantar essa visita ao médico. Existe um ponto de corte mágico em que as pessoas têm que dar maior atenção à doença cardiovascular, que é a partir dos 40 anos. Isso se você não tem nenhum caso na sua família. Agora, se você teve um caso de alguém que infartou muito cedo na sua família, ou teve insuficiência cardíaca, que é o coração grande, enfraquecido, ou algum caso de arritmia mais importante na família, teoricamente você não tem que ficar olhando a idade dos outros. Pega-se a idade desse paciente, por exemplo, o meu pai teve um infarto com 50 anos, isso é uma doença precoce. Quando é que eu devo ir no cardiologista? 10 a 15 anos antes da idade que meu pai apresentou a doença. Então, se eu tenho um caso na família, vai 15 anos antes do médico, porque aí é tempo hábil para a gente identificar o que levou aquele paciente, o teu familiar, a ter essa doença, e a gente conseguir implementar medidas preventivas para tentar evitar nos filhos o que possa ter acontecido com o pai. Também um outro problema é o uso de anabolizante em jovens. Então, hoje em dia, se você vai fazer uma atividade física de mais alta intensidade, ou está usando uma substância, talvez que não devesse usar como anabolizantes, vai no médico mais cedo. O coração é uma coisa que tem que ser avaliada em quem faz exercício de alta intensidade ou quem está usando alguma substância para aumento de desempenho. Então, a gente está vendo cada vez mais cedo as doenças aparecerem. Então, às vezes, em casos específicos, deve-se ir antes ao médico. Para evitar os problemas do coração, é necessário voltar a atenção para os hábitos de vida. A grande prevenção na saúde cardiovascular está nos hábitos de vida, né? Claro que nós, como médicos, em situações pontuais, podemos oferecer alguma coisa relacionada a medicamentos que podem prevenir a doença. Mas o que leva a pessoa a não desenvolver doença, quando se fala em doenças cardiovasculares, são os hábitos de vida. E aí eu estou destacando 2 coisas: exercício físico e alimentação, né? A doença cardiovascular está intimamente ligada a obesidade, hipertensão, diabetes e colesterol alto. E aí também hábitos não saudáveis como o tabagismo, o uso de cigarros ou o exagero no álcool, né? Mas tudo isso, hipertensão, diabetes, colesterol alto, obesidade, tudo isso é prevenido de maneira eficiente tendo bons hábitos alimentares e fazendo exercício físico regularmente. Faz uma reeducação alimentar, tem uma prática diária de exercícios físicos, recomenda-se já
pelo menos 1 hora de exercício físico ao dia, uma caminhada um pouquinho mais intensa, quem é mais jovem, se puder correr, fazer um exercício mais intenso, academia, isso é benéfico e é assim que a gente compra a saúde, né? Tem uma frase que a gente fala aqui, se tu não tirar tempo para cuidar da tua saúde, tu vai ter que tirar tempo para cuidar da tua doença. Então, alimentar-se bem e fazer exercício físico são as duas principais